Olá, seja bem-vindo ao canal Examinar e Refletir. Sou o professor Misael Silva. Hoje nós vamos para a nossa reflexão de número 23. E queria deixar claro para você que eu considero que até a reflexão 22 nós estávamos muito mais no campo filosófico, de fundamentação a respeito da fé cristã, do evangelho, dos propósitos da igreja, né? E a partir desse vídeo agora, do vídeo da reflexão 23, nós vamos entrar num campo mais pragmático, umas situações mais específicas desse momento, desse contexto do universo evangélico, né, contemporâneo, né, que nós estamos vivendo. Vamos trazer fatos de forma mais específica e que talvez gere um pouco mais de impacto e de questionamento da sua parte, mas eu quero lembrar que o objetivo do canal é exatamente provocar o exame e a reflexão para que a gente possa se situar diante de tudo aquilo que vem acontecendo no universo das instituições evangélicas e assim a gente verificar se estamos dentro do mover do Espírito Santo de Deus ou se estamos vivenciando uma influência, como João já disse que acontecia lá atrás na igreja primitiva, do espírito do anticristo. Então, eu convido a você para continuar conosco na reflexão 23 de hoje e sugiro você a buscar outras reflexões anteriores. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Vamos divulgar e vamos levar a toda a sociedade, ao povo evangélico, a examinar e refletir sobre aquilo que estamos vivendo. Vem comigo, vamos então agora para mais uma reflexão. A reflexão 23 é a seguinte. A pergunta é a seguinte: certas instituições e ministérios particulares podem cumprir papéis inerentes à Igreja de Cristo? Bem, uma coisa que eu queria dizer previamente é que por trás desta pergunta existe o lançamento de uma reflexão de que, se não é o tempo de resgatarmos a Igreja como a representante de Cristo na Terra. A instituição Igreja Corpo de Cristo, aquela com letra maiúscula, lembra lá das nossas aulas anteriores? Igreja com letra maiúscula, igreja com letra minúscula? Então, resgatar a igreja. E o resgate desta igreja se faz necessário porque a perda dessa referência da igreja Corpo de Cristo tem trazido consequências para nós nesses últimos dias. Vamos continuar nossa reflexão em cima disso. Vamos lá. Bem, vamos dar algumas exemplificações de instituições e ministérios particulares que muitas vezes, ao longo dos anos, vêm assumindo papéis da Igreja de Cristo. Todos nós sabemos a fala de Jesus em que ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí nós vamos lá para o PPP, de Efésios 4:11, quando Paulo fala dos dons ministeriais e estabelece o objetivo norteador da ação da igreja. Então, com o passar do tempo, talvez infelizmente por uma fragilização de determinadas instituições, convenções que foram surgindo, talvez omissões de determinados líderes, talvez até se fez necessário o surgimento de certas instituições paralelas. Mas a questão é, isso deve perdurar? Isso deve ser modelo? Isso deve ser visto como uma situação a ser aceitável de ser convivida com a Igreja de Cristo?
Que riscos isso pode trazer, né? Nós temos visto surgir ao longo dos anos, né? Muito mais agora, eu fui nasci e criado na igreja, eu já falei sobre isso, né? Então, assim, no meu tempo de infância na igreja, você tinha muito menos instituições paralelas à igreja, né? Seria a igreja oficial, né? Do que a gente tem hoje em dia, né? E que tipo de instituições são essas? Ministérios evangelísticos itinerantes, né? Teleevangelismos, né? Ministérios de ensino, editoras independentes, institutos e escolas de formação teológica. Não que não houvesse outras épocas, já houve época na igreja que isso nem era bem visto, né? Quando a igreja seguia uma linha mais ortodoxa. Mas hoje a gente tem uma gama, N instituições nesse sentido, seja presencial, seja online, cada vez mais surgem instituições, né? Instituições de ensino generalístico, ou seja, associado à igreja. Quando eu falo de ensino generalístico, significa ensinos em geral, não apenas ensino de cunho teológico, de cunho bíblico, né? Então, assim, essas instituições, elas têm convivência com a igreja de Cristo? Outras exemplificações, rádios. Nós vemos rádios que promovem cultos, rádios que promovem debates, rádios que são propagadores de ministérios de cantores evangélicos, né? Nós temos carreiras musicais, esse é o nome, carreiras musicais, empresas associadas a pessoas que exercem carreira musical no mundo gospel, né? Você tem empresários, vocês têm escritório que vão fazer agenda desses profissionais da área musical, empresas de evento, né? Então, a possibilidade, tem coerência com o Evangelho de Cristo, com a proposta de Cristo para a igreja. Se a igreja estiver firmada de fato em Cristo, se a igreja estiver de fato cumprindo, se as lideranças evangélicas estivessem de fato cumprindo o projeto de Deus para a igreja, será que nós teríamos essa convivência com essas instituições? E é interessante observar, eu vou dar uma aula especificamente sobre o que é empresa, o que é empresário, empresa privada, né? Algumas dessas instituições são formadas por empresas privadas. Empresa privada tem como objetivo lucro, render lucro para as pessoas. Lucro e evangelho tem convivência? Empresa privada e igreja tem convivência? Empresa privada que gera lucro, que explora marketing comercial, pode fazer papel que seria inerente à igreja? Essa é a questão a ser pensada, né? Quais são os riscos que você tem com essa convivência, principalmente nesses últimos tempos, de tantas instituições, de tantas marcas, né? O crescimento da marca chamada gospel, né? Dentro do contexto da igreja na face da terra? Bem, em primeiro lugar, você afetar o papel da igreja, né? A igreja, ela é a exclusiva instituição representativa de Cristo na igreja, com Cristo na terra. A igreja é o elemento que Deus instituiu para representar o seu projeto aqui na terra, né? Então, muitas instituições acabam desfigurando, tomando espaços que seriam exercícios ministeriais da igreja. Se houve falhas lá atrás de lideranças de igreja que abriu espaço para o surgimento dessas instituições, ou até necessidade, é uma outra discussão. O que a gente tem que tomar como referência é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. O outro risco é aquilo que eu comentei previamente, é que você tem algumas configurações dessas instituições, mesmo ministeriais ou de carreiras musicais, né, de empresas privadas, de empresas cujo objetivo legal e jurídico é gerar lucro, gerar dinheiro. Então, esse é um outro risco. E com isso, a gente vê o estímulo da exploração da
marca gospel, cada vez mais no meio evangélico, pessoas encontrando mecanismos de criar negócios e oportunidades com o produto evangélico. Então, são riscos que nós temos. E quando você envolve dinheiro, aí a coisa se torna mais perigosa ainda. É interessante ver Jesus uma vez testando seus discípulos, mandando eles ao campo e pede para eles não levarem dinheiro. Né? Isso é inimaginável hoje uma situação dessa em relação ao contexto que a gente está vivendo. A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. A gente tem que ter muito cuidado quando a questão do negócio entra naquilo que tem um propósito, ao contrário, de total desapego das coisas deste mundo. Igreja é uma coisa, empresa privada é outra. Você não pode chamar empresa privada de ministério. Esse é um outro risco. Você chama a carreira artística de ministério. Você chama CNPJ de empresa privada de algo ao serviço do reino de Cristo. Qual é a coerência que há nisso, né? Agora, quem tem maior responsabilidade a respeito dessas transformações? Foi como eu já falei. Pode ser que lá atrás, a omissão das instituições evangélicas antigas, as próprias convenções, né, que regiam, que regulamentavam a organização da igreja, né, anos atrás, você tinha institutos ligados à convenção, você tinha editoras ligadas às convenções, você tinha todo um sistema. Não que também fosse da melhor forma possível e se enquadrasse dentro das 5 peneiras do examinar e refletir. Também não estou dizendo isso. Mas, né, talvez a maior responsabilidade esteja aqui. Né? E aí quando você abre espaços e você não ocupa lugares, alguém vai ocupar aquele espaço, alguém vai ocupar aquele lugar. Só que aí, você cai naqueles riscos que eu falei. Você desconfigura a figura da Igreja de Cristo com seus propósitos, seu projeto como única representante de Deus na Terra, e vem a questão monetária, financeira envolvida nisso, e aí você gera negócios, CNPJs de empresa privada e por aí vai, né? Bem, e aí fica diante desse quadro todo, já que a coisa já está aí estabelecida, não sei se há como mudar, né? As pessoas precisariam tomar muita consciência para começar a questionar esse tipo de coisa, né? Tem uma questão assim, como criar transparência para o sistema religioso? Já que a gente tem aí uma bancada evangélica comprometida com os valores morais, os princípios do cristianismo, né? A gente poderia estabelecer, aqui faltou um Szinho, um sistema de prestações de contas para a sociedade. Porque a igreja, sim, ela vive de ofertas e doações, não recebe dinheiro do governo. Mas se eu recebo dinheiro de ofertas e dízimo, o meu dinheiro é público. Se o meu dinheiro é público, eu devo satisfação ao público que contribui e investe comigo. Né? Tanta coisa vem acontecendo que eu sugeriria, quem sabe, né, para a gente proteger as instituições sérias, aqueles que levam com seriedade o evangelho, um portal da transparência institucional religiosa, onde fique lá, assim como as prefeituras, os governos têm um portal da transparência, a gente criasse um portal da transparência institucional religiosa, onde fosse prestado conta à sociedade de como as doações, as ofertas, os dízimos estão sendo empregados, como é que se dá oferta para pregador, como é que se dá oferta para cantor, quais são os níveis de ofertas que são dadas, como é que está sendo gasto o dinheiro. Ou seja, nós somos uma carta aberta e lida pelo mundo. Então, se nós estamos fazendo a coisa da maneira que tem que ser feita, nós não precisamos nos preocupar de termos transparência. Né? E essa transparência também deve envolver todo aquele que com CNPJ de empresa privada usa o nome de Jesus, usa o Evangelho de Cristo e denomina isso de ministério. Se é ministério está a serviço do reino, tem que prestar conta, tem que ter portal de transparência institucional religiosa. Quem sabe pode surgir um movimento aí, né? Embora não seja o propósito, nosso propósito seja ocuparmos das coisas do reino, em que você possa ter assinaturas para criar um projeto de lei popular, para criar o portal da transparência institucional religiosa. E aí você tem uma maior
confiabilidade por conta em favor daqueles que fazem a coisa com seriedade e desmascarar quem está tirando proveito disso para fazer um ganho financeiro em cima disso. Então, você quer transformar o elemento gospel, o elemento da Bíblia, o nome de Jesus Cristo, a Bíblia, qualquer coisa que seja inerente a Cristo e a igreja, um produto, é um direito seu. Nós vivemos num país de liberdade. Você pode criar um negócio, mas chama de negócio, não chama de ministério. Se o seu CNPJ está lá, empresa privada, e o seu fim é lucro, por favor, não chame isso de ministério. Assuma que você tem um negócio e que não tem um ministério. Ministério é aquilo que está na palavra de Deus, inerente à igreja de Cristo. Negócio, CNPJ de empresa privada, está para o campo da dimensão humana. Não é bíblico, não está na palavra de Deus. Nada contra você fazer o negócio que você quiser, o produto que você quiser lançar, com o nome que você quiser, usar o nome de Cristo, usar a Bíblia, o que for. Mas se é negócio, chama de negócio. Se é para ter lucro, fala para a sociedade. O que eu estou vendendo é para ter lucro. Gera lucro, porque empresa privada gera lucro. Igreja não gera lucro, é instituição sem fins lucrativos. Agora, empresa privada gera lucro. Então, isso não é parte do reino de Cristo. Ok? Fica aí então a reflexão a respeito dessas instituições que estão se proliferando cada vez mais surgem pessoas, trazendo marcas, utilizando produtos de origem bíblica, de origem teoricamente espiritual e fazendo disso um produto. Quer fazer de produto? Beleza, chama de produto, chama de comércio, chama de negócio, não chama de ministério. Ok? Muito obrigado pela sua atenção, por esse momento de reflexão. Pense, reflita no que nós acabamos de falar. Compartilhe esse vídeo, transmita isso para outras pessoas. Ative o sininho para você receber as nossas notificações. Se inscreva no canal, deixe o seu like aí e que Deus abençoe você e sua vida. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao canal Examinar e Refletir.